A graça e paz, estamos aqui hoje para mais uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua casa. Estamos com mais um Profetizando um Novo Tempo. Isaías, capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus está aqui em uma sinagoga em Nazaré para descrever, falando sobre esse versículo, descrevendo seu ministério lá em Lucas capítulo 4, versículo 17 em diante aqui. Ele dizendo que o Espírito do Senhor se apossara dele para proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas, restaurar os cativos, libertar os presos. E quando nós enxergamos todo o contexto ministerial de Jesus, quando ele passou, a partir do início do seu ministério, quando ele está ali no Rio Jordão, ali, João Batista o batizando, recebendo toda aquela formalidade do Espírito Santo ali, o Espírito Santo o direciona para o deserto e aquele momento ali ele é revestido do Espírito Santo de Deus para proclamar essas boas novas. E dessa mesma forma, Jesus, ao término do seu ministério, ele ensina, no meado do seu ministério, ele vai ensinando, vai discipulando os seus discípulos, os seus apóstolos. E ao término do seu ministério, quando nós enxergamos a crucificação, a ressurreição, Jesus voltando, ficando um determinado tempo na terra com os seus discípulos, ele diz mais uma coisa. Ele fala: eu vou e vos enviarei, eu vos mandarei o outro Consolador. Quem será esse outro Consolador? O Espírito que se apoderou de Jesus para proclamar o Evangelho. Nós temos esse Espírito que proclama, esse Espírito que liberta, esse Espírito que restaura, esse Espírito que traz liberdade aos cativos, que retira de prisão aqueles que estão aprisionados. Às vezes nós identificamos prisões, cativeiro, no visível. Quando nós olhamos para um preso, quem precisa de liberdade, quem precisa de ser salvo, quem precisa de restauração é a prostituta, quem precisa de liberdade é o presidiário, quem precisa de uma cura interior é aquele que está passando por uma depressão profunda. Mas Jesus, ele vem e nos traz uma realidade onde nós temos que entender que esse Espírito, ele cura aquele que se julga são, se julga bem fisicamente, espiritualmente, mas a Bíblia vai descrever várias situações onde nós vivemos um cativeiro espiritual muito forte. A Bíblia descreve uma cegueira espiritual, escama nos olhos. A Bíblia descreve que os nossos ouvidos, quando nós não entendemos o Evangelho, estão tapados, que os nossos pés estão aprisionados, que os nossos pulsos estão amarrados. E às vezes nós não estamos tendo nenhuma dessas dificuldades. Nós olhamos para o espelho e nós não temos aquela referência da prostituição, a referência de estar preso em uma cadeia, a referência de estar em uma depressão profunda dentro de um quarto e sucessivamente. E então nós achamos que nós não precisamos da liberdade. Só que o que eu estou aqui para dizer para você nesse momento é que o Espírito do Senhor está sobre nós. Você entendeu o Evangelho, você compreendeu o Evangelho, você compreendeu a graça de Deus sobre a sua vida. Então o Espírito do Senhor tomou posse da sua vida. Esse versículo aqui ele também é para mim e para você. Pois o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre nossas vidas, está sobre o nosso ambiente, está sobre nossa casa, está sobre o nosso lar. Então nós temos que compreender que nós temos que tomar posse desse Espírito e nós temos autoridade no Espírito para repreender toda a enfermidade, todo o cativeiro, todo o aprisionamento.
E é isso que eu quero deixar para você aqui neste momento, nesse primeiro momento aqui, é que o Espírito que vem trazer liberdade, o Espírito que vem trazer a paz, é o Espírito que traz confusão ao mundo, confusão no modo de enxergar, porque o apóstolo Paulo ele teria sido preso em um momento onde ele e Silas estão em um ambiente onde eles começam a louvar, engrandecer e exaltar o nome santo do Senhor, e as cadeias se quebram, as grades se abrem, e eles têm um discernimento que Jesus, Deus, não fez aquilo ali para que eles fossem libertos fisicamente, mas sim para que eles proclamassem o que o Senhor Todo-Poderoso poderia fazer. Deus não trouxe aquele livramento para eles ali naquele momento físico, mas sim espiritual, para que eles proclamassem o que Jesus poderia fazer. Jesus os enviou para libertar aqueles que se julgavam estar livres. Jesus os levou àquele cativeiro para salvar a família de um carcereiro que cuidava dos presidiários, aquele que estava fora. Então nós temos que compreender, fazer uma leitura espiritual do nosso mundo onde nós vivemos. O que nós temos feito com o Espírito do Senhor que está sobre nós? Estamos nos acomodando? Estamos nos acovardando? Ou estamos levando a liberdade? Nós estamos levando a palavra do Evangelho que restaura, que traz vida, que traz amor, que abraça. É esse Evangelho que Jesus veio ministrar na nossa vida. É esse Evangelho que Jesus quis descrever nesse versículo ao qual nós acabamos de ler aqui neste momento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Entenda isso. Às vezes nós olhamos para esse texto aqui, nós interpretamos literalmente, mas entenda que isso é no Espírito. Se você está aprisionado espiritualmente, se você está o seu coração está contrito pelas coisas deste mundo, se a sua alma está precisando de restauração, é o Espírito do Senhor que vai trazer liberdade à sua vida, à sua casa. Tome posse dessa palavra, tome posse do que o Senhor Jesus deixou em suas mãos, esse banquete que o Senhor Jesus deixou em suas mãos para a sua família. No nome de Jesus, Deus abençoe a sua casa e a sua vida.